Vamos lá, bom dia, estação. Estamos entrando. Goiânia. Dá um tempinho para o pessoal ir chegando, né? Vai começar hoje falando das notícias, né? Como estamos, como estão por aí. Olá, Sandro. Estamos chegando aí. Bem-vindo. Vamos orar. Pai querido, queremos nessa manhã te agradecer por esse momento que vamos ter daqui para frente, nos próximos minutos, que o Senhor se faça presente aqui conosco, como sempre. Que o Senhor receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. É o que temos para te oferecer no mais profundo do nosso coração, do nosso ser. Pedimos, Pai, que Tua graça se manifeste mais uma vez em nossas vidas. Oramos por todos aqueles que estão aqui conosco, os que ainda estarão, por todos os que, nesse momento de pandemia, luta contra essa doença, que o Senhor abençoe a cada um, Pai. Que o Senhor afofe o leito dos internados, daqueles que estão hospitalizados. Tua bênção esteja sobre nós, sobre nossas vidas, sobre a vida de cada um. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Tem, vamos, depois a gente passa. O pessoal começa a falar. O pessoal vai chegando. Vamos louvar a Deus. Bom dia. Mica, hino. Chovendo.
pois me mudaste e apagaste o meu passado. Eu bramarei, Senhor, por onde que eu correr. Eu sei que Deus não é contra mim, mas é por mim que eu poderia cantar sem parar. De como salvaste meu ser, eu poderia mostrar como ias por causa do teu amor.
Bom, pessoal, muito bom, né? Mais uma vez a gente está aí junto. Vamos chamar de um devocional, né? São momentos breves, mas que podem ser intensos, né? Geralmente tem sido. Essa semana foi uma semana mais complicada para nós aqui em casa, né? Só para a gente atualizar o pessoal. A Maísa testou positivo para a Covid e nós entramos em isolamento, né, por 2 semanas. A primeira passou, começando aí agora a segunda, trabalhando em casa, online, e esperando passar, né? Graças a Deus, os sintomas só mais apresentou foram leves a moderados, né? Mas já está passando. Nós acreditamos que o pior já aconteceu e agora é só mesmo precaução, né? E na semana, talvez já no domingo que vem, vamos ver como a gente vai fazer. Mas vamos lá. Continuamos orando, né? E esperando em Deus pelo São Aparecido, nosso vizinho que está internado, e orando também pela família, né? Pela Adriano, Anderson, os filhos dele, a filhinha. E vai dar certo, vai passar, né? Com certeza você está aí também, essa semana você deve estar tendo contato com pessoas mais próximas, né? Que estão apresentando esse quadro. Esse mês vai ser assim, aqui em Goiânia principalmente, né? A gente vai enfrentar aí um mês bem difícil, mas vamos lá. Bom, e é justamente nesse clima de distanciamento, de isolamento, de pandemia, né, que eu quero falar sobre aproximação ou proximidade, né? Proximidade de Deus. Hoje eu quero tratar disso, hoje eu quero falar disso, né? Algumas pessoas, ou muitas, né, têm ou dificuldade para se aproximar, ou não conseguem realmente se aproximar de Deus, ou se sentir próximo a Ele. Algumas pessoas têm dificuldade de se manter próximas. E eu acredito que isso é muito devido à maneira como a religião, de um modo geral, lida com o tempo, né? Eu acredito que a leitura, às vezes equivocada, do Velho Testamento produz muitas barreiras que acabam impedindo as pessoas de se aproximar de Deus. Acaba ocorrendo um exclusivismo, né? Que é aquela coisa assim que parece que se aproximar de Deus é para alguns, para um grupo especial, né? Os ungidos, os que conseguem, os que merecem, os que fazem por merecer. Há muito legalismo também, não é? Muito legalismo. Né? Um monte de regras que às vezes as pessoas se sentem obrigadas a cumprir para só então se aproximarem de Deus. Coisas que já passaram, que não existem, né? E que fazem parte de uma época em que o que comandava era a lei, mas hoje nós vivemos já há alguns milênios, né? Debaixo da graça. E mesmo na era da lei, havia aqueles que usavam da graça, né, para se aproximar, porque esse sempre foi o propósito de Deus. Deus nunca quis se afastar do homem. Deus nunca quis que o homem se afastasse dele. Essas barreiras nós mesmos vamos produzindo, e como eu disse, a religião, de uma forma geral, vai produzindo. Ao invés de religar, né, religar, acaba separando, colocando obstáculos e um monte de dificuldades. Né? Veja, eu cito sempre o exemplo da ceia, que é um exemplo que eu considero o clássico, né, de pessoas que simplesmente não conseguem celebrar a ceia quando acham que estão vivendo um pecado ou estão em pecado.
uma tolice sem tamanho. Então, eu quero falar sobre isso, eu quero falar para você que sente-se distante de Deus, para você que tem dificuldade de se aproximar de Deus, principalmente para você que, quando se aproxima, não consegue se manter próximo a Deus, né? A Bíblia fala disso e nos dá algumas pistas, algumas dicas, algumas orientações que podem nos ajudar, podem te ajudar com essas dificuldades aí, né? Eu acredito que se nós entendermos um pouco disso aqui, a gente vai conseguir se relacionar melhor com Deus nesses dias, principalmente nesses dias de isolamento e de distanciamento, né? Vamos lá. Abra lá sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Vamos começar por aí. Vou te dar um tempinho para você. Tiago 4, 8. Vou pedir para a gente ler para a gente. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Bom, o primeiro aspecto da aproximação que eu quero destacar é que ela é recíproca. Você, ao se aproximar de Deus, Deus se aproximará de você. Não tem falha nisso aí, né? Às vezes eu tenho a impressão de que as pessoas, elas sentem que estão correndo atrás de Deus, né? Houve até, né, publicações nesse sentido, né? Ou caçadores de Deus, coisas desse tipo, né? É como se eu tivesse que procurá-lo, caçá-lo, como se eu tivesse que persegui-lo, como se ele estivesse se escondendo de mim e eu tivesse que ir atrás dele, né? E eu confesso que isso para mim não faz o menor sentido. Pelo contrário, isso talvez seja só uma questão assim de valorizar, ou nem sei se é valorizar, mas de colocar mais obstáculos nesse processo. Não é assim, não precisa ser assim. Você imagina que pai que fica se escondendo dos filhos e dizendo assim: se você quiser se encontrar comigo, você precisa disso, você precisa daquilo, você precisa daquilo, você precisa daquilo. Você tem que me procurar, você tem que me caçar, você tem que fazer por merecer. Né? Não é assim que funciona. Com a gente não é assim que funciona. Com Deus. O que a Bíblia diz é: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Simples assim. Né? Bem simples mesmo. Né? Então é recíproco. Não tenha medo. Não haverá uma vez sequer que você intente se aproximar de Deus que Ele não estará lá, se aproximando de você também. É uma relação absolutamente franca, recíproca. Sempre que você procurá-lo, Ele estará lá, por você, com você, em você, o tempo todo. Né? E quando a gente está falando de aproximação, a gente tem que entender também uma coisa, né? O Senhor habita em nós, dentro de nós. Né? É mais uma questão de conexão, de se voltar para dentro e se conectar. Né? Essa aproximação é essa conexão. Quando eu me conecto com essa xícara, ela se conecta a mim, estamos conectados, né? Recíprocos, estamos aqui, ligados. Né? Quando eu desconecto, né, ela também se desconecta de mim. O processo é simples. Nós precisamos disso, fazer esse movimento, né, de conexão. O Senhor está aqui disponível o tempo todo para nós, em nós, por nós. Ele é o Deus que por nós tudo executa. Né? A relação deveria ser muito simples e muito fácil. Nós é que complicamos tudo. A segunda coisa que eu quero destacar está lá em Hebreus 11, versículo 6. Volta aí a Bíblia um pouquinho, as páginas um pouquinho.
versículo 6. Diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa. Precisa o quê? Crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Segundo aspecto é fé. A aproximação é pela fé. Né? Só isso que você precisa. Fé. Você precisa de fé. Pois quem dele se aproxima precisa crer. Você crê? Então pronto, acabou. É isso. Você só precisa crer. É pela fé. Não é pelas regras, leis e rituais. Não, é pela fé. Se você acreditar que ele existe e que ele está ali, pronto para se encontrar com você, interagir com você, pronto, é suficiente. Basta isso. Né? Agora eu quero chamar a atenção para uma coisa. Também isso é muito mais do meio evangélico, bem específico de alguns meios, né, pentecostais, ou até mesmo fora do meio evangélico, em alguns grupos mais místicos. Essa aproximação de Deus às vezes é muito relacionada com eventos, ou com sensações, ou com sentimentos. Então fica parecendo assim: se você está sentindo uma emoção, se você está ali orando, ou no seu quarto, no trânsito, no seu trabalho, você está ali orando, ou você está falando com Deus de alguma forma e não sente alguma emoção, não sente um arrepio, não sente uma alegria, parece que não, você não está se aproximando de Deus, você não está próximo dele. Fica parecendo que para comprovar a proximidade nós precisamos de sentir algo, passar por um momento, seja de euforia, de êxtase e tudo mais, né? O que acaba complicando a nossa relação com Deus, porque aí vamos estar sempre nessa direção de eu estou próximo dele quando eu estou sentindo. Então fica parecendo que mais uma vez é algo especial para algumas situações e alguns momentos, quando na verdade não é assim. É pela fé, basta crer. E embora a nossa aproximação seja pela fé, a relação ela é normal. O que eu quero dizer com isso? Embora para se aproximar dele você necessite ter fé, você precisa de fé, você precisa que ele acreditar que ele está lá, que ele existe, então é algo extraordinário. A relação em si é ordinária. Ordinária em que sentido? A relação em si é normal. Normal em que sentido? Assim como você se relaciona com qualquer outra pessoa aqui, física, assim deveria ser com Deus. Você se relaciona com alguém que você respeita, ama, interage. Como é essa relação? Tem momentos de alegria, de euforia, de emoção, de êxtase, e tem momentos de absoluta normalidade. Coisas do cotidiano ali, né? Cotidiano ali é simples. É um oi, é um bom dia, é um falar, é um ouvir, é um escutar, é uma troca de gentileza, de informação, algo absolutamente normal. Não é? Há momentos de silêncio, há momentos de distanciamento. Né? Também, isso é se relacionar, é se relacionar com Deus. Há momentos em que você se cala, você está próximo, mas você está calado, isso não quer dizer que você esteja distante. Né? Então, embora por um lado seja extraordinário, por outro, a nossa proximidade de Deus, ela deve ser também, nós precisamos pensar isso de uma forma ordinária e comum. Há momentos em que nós nos reunimos juntos e encontramos aí um êxtase, uma euforia. Há momentos de dor, de luto, de intercessão, de choro, de lágrimas. Mas se você prestar atenção amanhã, segunda-feira, no dia a dia, o que vai acontecer é o ordinário, o comum. Né? Quando você acorda, desperta, vai escovar os dentes, você vai tomar seu café, você vai pegar o ônibus, você vai entrar em um carro. Por que não? Por que se distanciar de Deus nesse momento? Por que sentir-se distante de Deus nesses momentos ordinários e comuns? Né? Não é necessário, não precisa. Você pode estar próximo dele o tempo todo, em qualquer situação. Né?
Então, duas coisas já. É recíproco, sempre que você procurá-lo, se aproximar dele, ele se aproximará de você. Segunda coisa, é pela fé. Mas não é porque seja pela fé que tem que ser algo extraordinário. Não, é absolutamente ordinário e comum a nossa relação com Deus. Deveria ser assim, foi assim que foi planejado para si. Não é? Mais uma vez eu digo, uma leitura equivocada do Velho Testamento com todas as suas regras e suas barreiras, não é? Veja o templo como era construído, veja o tabernáculo como era construído, aquelas divisões, barreiras, você precisa passar aqui, você precisa lavar lá, você precisa oferecer um sacrifício, você precisa, e mesmo assim, quando chegar na hora de se aproximar, não, só para alguns, só os sacerdotes, os especiais, só os ungidos, e mesmo ele tem que amarrar uma cordinha na perna, porque se ele não tiver 100% puro, ele pode morrer e precisamos puxá-lo pelo pé, porque ninguém pode entrar. Então todas essas características estão lá no Velho Testamento, possuem sua simbologia, né? E tudo isso foi resolvido de uma vez por todas em Cristo Jesus na cruz. Quando Cristo morre na cruz, quando ali o sangue dele é vertido e ele diz está consumado e acabou, naquele exato momento, a Bíblia diz que o véu foi rasgado, o que separava foi rompido e agora o acesso é livre para todos em toda circunstância e a todo momento. Por isso eu digo, se é a todo momento o caminho está aberto, então é no ordinário também. O ordinário e no extraordinário. São os momentos de êxtase, de emoção e de fé e também no dia a dia, né? Isso é estar próximo de Deus. Então talvez você esteja próximo de Deus mais do que você imagina. Talvez você se sinta distante porque está esperando esse momento especial, singular. Quando na verdade esses momentos são poucos. Inclusive na vida dos personagens bíblicos, de todos eles, você vai perceber que a vida corria normalmente, em alguns eventos havia ali um êxtase, um destaque. Né? É assim que a vida acontece. Né? Agora, falando do Velho Testamento, vamos dar uma olhada lá também em Eclesiastes. Abra lá no livro de Eclesiastes, no Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Quando ainda as pessoas iam ao santuário para se aproximar de Deus. Né? Infelizmente, muitos têm essa impressão até hoje. Né? Eu vou à igreja me encontrar com Deus. Né? Eu vou a um evento, chama-se até encontro, né? Eu vou ao encontro para me encontrar com Deus. Né? Nada mais antigo, né, do que isso. Você não precisa ir a algum lugar. Né? Mas nessa época aqui, ainda era assim. Embora, como eu disse, pessoas como Davi tenham quebrado com isso também já no Velho Testamento. Então diz aqui, quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Né? Então, aqui fala de reverência. O que é reverência? Eu fui dar uma olhada para ver o sentido de reverência. Né? Reverência é um sentimento de respeito profundo. É um respeito profundo. Respeito profundo. Né? Então, quando se aproximar de Deus, vá com respeito. Né? Mas respeito, o que é isso, respeito? Né? Às vezes as pessoas confundem também, nós estamos falando aqui de várias confusões, confundem respeito com medo. Tem pessoas que têm medo de Deus. Né? Medo, pânico de Deus. Né? Até falam isso. Não é disso que a Bíblia está falando. Né? Não é disso que o pregador aqui em Eclesiastes está falando. Ele não está falando disso. Ele está falando de respeito profundo. E aí ele explica, quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. E aqui eu vejo intenção. Respeito para mim aqui tem a ver com intenção. Com que intenção você se aproxima de Deus? Né? Com que intenção você se achega a Ele? Né? Às vezes as pessoas chegam para
manipular, para tentar manipular Deus, para fazer barganha, para fazer trocas, para justificar coisas. Isso para mim é falta de respeito. Né? Não é você estar assim, com uma prática ali ou acolá, você pensar de uma forma X ou Y, né? Não é você estar vestido de uma forma ou de outra, não é você estar em um lugar ou outro. Não, o respeito para mim tem a ver com intenção. Com que intenção você se aproxima de Deus? Né? Aqui diz, aquele que se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Né? Aquele que se aproxima para ouvir, para escutar, que respeita aquele com quem ele está falando, né? Que sabe quem é aquele que está escutando, aquele que está ouvindo, que tem essa noção da grandeza de Deus, como cantamos aqui, né? Que não precisa ter medo, porque Ele é Pai, mas precisa ter respeito, reconhecendo ali a grandeza desse outro. Né? Então, é disso que eu penso que o Eclesiastes está falando. Né? E por último, Isaías 29, 13. Para frente, depois. Isaías 29, 13. Então, até aqui falamos, né? Que a proximidade ela é recíproca. Se você vai ao encontro dele, ele vem ao seu encontro também. Né? Se você se aproxima, ele se aproxima de você. Falamos que é pela fé, que é extraordinário e também ordinário essa relação. Que há momentos de pico e há momentos de absoluta calmaria, que chega a ser, às vezes, entediante, como, às vezes, qualquer relação se torna. Isso não tem nada de errado, é assim mesmo. Né? E agora falamos, por último, sobre reverência, sobre respeito. Né? Saber com quem está falando. Você precisa saber com quem está falando. Você precisa saber de quem está se aproximando. Quem ele é. Né? Não tentar manipulá-lo, barganhar, fazer trocas. Né? Não precisa disso. Isso é desrespeitoso. E por último, Isaías 29, versículo 13. Diz assim. Não, por último não, é penúltimo. Desculpa. Isaías 29, 13 diz assim: O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Ah, como eu gosto desse texto. Vou repetir. O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. É aquilo que eu falo sobre religiosidade. Não é? Coração e regras. Essa aproximação, muitas vezes, ela é fundamentada, ela é fundamentada nas regras. Né? As pessoas ficam muito mais preocupadas em cumprir regras para se aproximar de Deus do que simplesmente se aproximar de Deus. Né? E isso aí tem a ver, como eu disse, com com a religião, né? Que está ali sempre ensinando um monte de regras, fazendo obstáculos, né? Colocando barreiras. Você precisa agir assim, precisa agir assado, você precisa proceder dessa maneira, você precisa proceder daquela maneira. Né? Quando na verdade o que basta para nós é ter fé, se aproximar de coração. Né? As regras estavam aí e foram todas cumpridas em Cristo Jesus. As barreiras caíram por terra, o véu foi rasgado e agora está aberto, né? O caminho está aberto. Bom, por último, Epístola de João. Primeiro, Epístola de João. Primeira Epístola de João, capítulo 5.
Primeira Epístola de João, capítulo 5. Versículo 14. Diz assim: essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Por último, então, quero destacar isso. Quero destacar que aproximar-se de Deus é contar com a escuta de Deus. De que forma? Como isso se dá? Né? Levando em conta tudo que nós já falamos antes, falamos desse respeito, dessa reverência, né? Entendendo que é de coração, não é baseado em regras, basta crer. Tudo é muito simples, tudo é muito aberto, está tudo escancarado para nós, o caminho está ali, vamos trilhá-lo e tudo mais, né? E quando a gente encontra-se com Deus, quando a gente se aproxima de Deus e Ele se aproxima de nós, uma coisa que há, então, à nossa disposição é a escuta de Deus. Deus está ali para nos escutar. E o que é isso? Né? Se a gente entender o que é essa escuta que Deus nos oferece, nós vamos nos livrar de algumas angústias e nós vamos nos livrar de algum sofrimento que a gente carrega. Porque muitas vezes essa angústia é resultado da ideia equivocada de que Deus está ali para duas coisas, basicamente. Ele está ali para resolver, para me responder. Primeiramente, Ele está ali para que eu chegue com as minhas dúvidas, os meus questionamentos, e Ele me responda. Não é como se fosse um Google. É como se fosse um Google celestial. Eu acesso e coloco ali a minha dúvida e fico aguardando Ele me responder e me dar uma resposta. Não é bem esse tipo de escuta que Deus nos oferece. Deus não está ali para nos responder o tempo todo e a nosso tempo e como esperamos, né? Às vezes Ele responde sim, e Ele responde, às vezes Ele responde de acordo com o que nós esperamos, sim, às vezes Ele responde de acordo com o que nós esperamos, mas na maior parte do tempo Ele responde do jeito dele, no tempo dele. E há formas de Deus nos responder. Deus nos responde às vezes, inclusive, se calando, né? O silêncio de Deus é uma maneira de resposta, é uma forma de responder, né? Quando você está aí se relacionando com as pessoas, conversando com as pessoas, pessoas próximas a você, como é que essa relação se dá? Você chega para o outro e fica só perguntando, você fica só buscando respostas para as suas perguntas. Olha que conversa chata, olha que relação chata, né? Olha que relação complicada seria, né, se nós nos relacionássemos com o outro apenas para isso, né? Para buscar a resposta, para que o outro fique nos respondendo como se fosse um oráculo. Eu vou ali perguntar porque ele tem as respostas. Aí eu obtenho uma resposta e volto, né? Essa é a forma mais arcaica, pobre, primitiva de se relacionar com Deus. Qualquer religião pagã tem essa forma de se relacionar com Deus. Será que é isso que a gente tem, que deseja? Será que é por esse caminho que a gente quer caminhar realmente, né? Nós podemos ir muito mais além disso, né? Eu até me lembrei assim do processo terapêutico, né, que ocorre nas terapias da psicologia, da psicanálise principalmente, em que o paciente chega lá querendo respostas o tempo todo. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Como é que eu faço aquilo outro? E na maior parte do tempo recebe um silêncio. Porque não é dizendo ao outro como ele deve fazer que ele vai conseguir chegar lá, né? Ele precisa passar por etapas. Ele precisa passar por alguns processos e muitas vezes esses processos estão no silêncio de quem escuta. Quando Deus fala conosco e nos responde com silêncio, nós precisamos prestar atenção no que Ele está querendo nos comunicar. Então, e muitas vezes quando o sujeito se aproxima de Deus e encontra um silêncio, ele acha que não se aproximou. E muitas vezes começa a se colocar numa situação de culpa, porque acha que se Deus não falou, se Deus não respondeu, se Deus se calou, é porque eu fiz algo errado e então eu preciso consertar. E começa a procurar onde está o erro, né?
Eu quero dizer para você, querido, que se você for procurar erro na sua vida, não tenha dúvida, você vai encontrar, e vários, né? E muitos, e constantes. E não é por isso que Deus se cala. Muitas vezes Deus se cala simplesmente porque essa também é uma forma dele nos responder. E é preciso lidar com isso, é preciso saber lidar com isso, com essa verdade, de que Deus responde falando, Deus responde calando, Deus responde com sim e com não, Deus responde com um absoluto silêncio, né? E nós precisamos, Deus não é um oráculo que você acessa para obter respostas para as suas dúvidas. Essa é uma forma muito primitiva de se relacionar com Deus. Eu espero que você avance na sua relação com Ele. E, para encerrar, Deus também não é o gênio da lâmpada, né? De quem você se aproxima para obter a realização de um desejo, né? Essa é uma forma também muito pobre de se relacionar com Deus, que carrega também, que traz consigo muita angústia, porque o sujeito chega lá com um desejo, ou até mesmo com uma necessidade, como falamos no domingo passado, chega ali com um desejo, uma necessidade, esse desejo, essa necessidade não são atendidos, e o sujeito começa então a entrar no mesmo processo de culpabilização. Ele vai então procurar onde é que eu errei, o que eu fiz, por que Deus não me atendeu, e se pega pelo caminho religiosos, legalistas e até muitas vezes mal intencionados, né, que incentivam isso, aí está enrolado. Porque se ele encontra essas pessoas, vai escutar o quê? Ah, Deus não fez porque você está assim assado, porque você não pagou, porque você não sacrificou, porque você não abdicou, você não renunciou. E aí entramos naquele monte de regras que só atrapalham as pessoas, né? E Jesus já nos advertiu, né, para que nós não fôssemos pessoas assim, como os fariseus, hipócritas, né, que ficam ali na entrada do caminho, não entram, não trilham o caminho e também impedem os que querem trilhar. Impedem como? Com regras, né, um monte de regras, culpabilizando o tempo todo, né? Agora, nós temos a nossa parcela de responsabilidade nisso. Quando nos aproximamos de Deus, como se Deus fosse o gênio da lâmpada ou o oráculo, né, nós vamos ficar frustrados muitas vezes. Porque Deus não é isso. Deus não é um oráculo e Deus não é o gênio da lâmpada. Deus é Deus. Ele é Pai, Ele é amigo, companheiro, Ele está ali conosco, caminhando conosco. Ele é um Deus que por nós tudo executa, mas não quer dizer que Ele fará tudo o que você deseja. Ele não é o seu gêniozinho da lâmpada particular. Não é para isso, né? A relação não é essa, né? Então, precisamos ajustar, fazer esses ajustes, né? Então, se você se aproxima de Deus de alguma forma equivocada, eu espero que essas dicas aqui te ajudem nesse processo aí, né? Que você entenda que a aproximação é recíproca. Se você se aproximar, Ele se aproximará de você, não tenha dúvida disso, né? É impossível que isso não aconteça. Pela fé, basta crer, né? Basta crer. Se algum dia alguém colocar qualquer obstáculo entre você e Deus, mande calar, né? Afaste, fala, não é assim. É pela fé, basta crer. Se você acredita que Ele existe, se aproxime, o caminho está aberto, né? Entendendo que esse início é extraordinário, mas o caminho é muitas vezes bem ordinário, bem comum, pontuado por picos, né, de emoção, de êxtase, mas não fique buscando esses picos o tempo todo, porque eles não existem, e se você viver de pico em pico, você vai perder muito no ordinário, no cotidiano, né, no dia a dia. E é muito bom quando você se relaciona com Deus assim, quando você está o tempo todo ligado, conectado. Quando você está ali, às vezes vendo uma imagem, assistindo um filme, uma série, e você se pega falando com Deus como você fala com a pessoa que está ali, o amigo que está com você ali assistindo a mesma cena, né? Quando você se pega rindo e chorando com situações banais do dia a dia, né? Isso é se aproximar de Deus, isso é estar próximo de Deus, né? E sim, tem os momentos de êxtase que a gente, né, quase chega ao céu, né? Então, é simples, né?
E toda essa simplicidade ela é pontuada com respeito profundo, né? Essa intenção de estar com Ele por Ele, não de estar com Ele para explorá-lo, né? Mas esse respeito, essa reverência, né? Essa reverência que não tem nada a ver com o que você está comendo, bebendo, vestindo, ouvindo, vendo, né? Tem a ver com intenção, com o fato de que você está ali por Ele, por causa dele, por causa de vocês, de você e Ele nessa relação, né? É de coração, né? Sem regras e ritos, como eu já disse, né? E por último, contando sempre com essa escuta. Vá ao encontro de Deus, esteja com Ele, se aproxime dele, permaneça lá, contando com essa escuta, né? Essa escuta que muitas vezes será silenciosa, né? Saiba escutar Deus no silêncio dele, né? Muitas vezes no silêncio dele você fala, se escuta e você mesmo consegue encontrar um caminho, né? Às vezes ele se cala para que você veja que a resposta que você busca está em você, dentro de você. E é falando que você encontra essa resposta, né? Você se encontra ali, né? E então pode avançar, pode seguir em frente, né? Pode caminhar junto, né? E muitas vezes o silêncio também não é para te dar resposta, não é para te ajudar nesse sentido, é apenas porque a vida é assim e às vezes a gente só quer estar ali com o outro, mesmo que em silêncio, né? E tire da cabeça de uma vez por todas a ideia de que Deus existe para satisfazer os seus desejos e resolver os problemas da sua vida. Não é para isso que Ele existe, não foi para isso que Cristo morreu na cruz. Você tem inteligência, força, energia suficiente para viver a vida como ela está posta, né? Deus é muito mais do que isso, né? Você não precisa dele para isso, você precisa dele porque Ele é Deus e Ele é essencial à nossa existência, apenas sendo quem Ele é, Deus, né? Então, vamos ampliar a nossa visão do que significa relacionar-se com Deus, tá? E eliminando de uma vez por todas essas dificuldades que são colocadas pela religião, pela tradição, sei lá, pelos fariseus de um modo geral. Amém? Bom, como é que está, irmãs? Eu acho que está quase encerrando, né? Ainda não deu o tempo aqui, não. Mas vamos dizer 27 segundos. 27 segundos para a gente encerrar. Quero desejar para todos uma excelente semana. O vídeo vai ficar gravado aí para quem não conseguiu assistir depois. Quero dar as boas-vindas ao Miguel, parabéns à Marinha, ao Marcos, né, aos avós, a todos os familiares do Miguel, né, um novo bebê.